Oi, meus amores, tudo bem? Bom, a nossa aulinha de hoje nós vamos falar do Grande Camões, dando continuidade aí à nossa aula sobre o Renascimento, sobre o classicismo português, tá? Aqui tem uma fotinha, tá, do Luís Vaz de Camões, né, conhecido como Diabo Zarolho, né, para vocês observarem. E é importante a gente lembrar, tá, que no classicismo português nós temos apenas aí de renome um grande escritor. Há outros, Vanessa? Claro que há, tá? Sá de Miranda, Bernardino Ribeiro, mas o nosso grande foco, né, é o Luís Vaz de Camões. Bom, qual é o contexto do classicismo que nós já falamos no vídeo anterior, mas eu vou retomar algumas coisas aqui que são importantes, tá? O contexto é o renascimento cultural, tá? No Renascimento nós tivemos grandes nomes, né, na pintura, da escultura, da literatura, como a gente enfatizou na aula anterior, e um deles é o Leonardo da Vinci. Bom, importante a gente relembrar que o Renascimento ele surge na Itália, que era o principal centro difusor aí dos padrões literários, e a gente lá tinha dois grandes nomes, Dante Alighieri, com a Divina Comédia, e o Petrarca, tá? O soneto que o Camões aqui vai reproduzir para a gente, outros grandes escritores, tem origem aí no Petrarca. Então, por isso, vocês podem encontrar em algum texto, em algum exercício aí, sonetos de modelo petrarquiano, de origem petrarquiana, ok? Bom, nesse período, gente, do Renascimento, a gente tem aí o boom da ideia antropocêntrica. Então, a gente está partindo do ideal teocêntrico de mundo lá do trovadorismo, o humanismo, esse período de transição, e agora no Renascimento com essa ideia, né, antropocentrista. As coisinhas que eu vou falar aqui, tá? Eu vou repetir um pouquinho da aulinha anterior, mas que são muito importantes, tá? Surge aí o Galileu Galilei, que aperfeiçoou o telescópio, vai, né, trazer coisas inéditas aí para nós em relação à ciência, e a gente sabe que ele foi perseguido pela igreja, só não foi queimado porque desistiu, né, de tudo para não ser morto aí pela igreja. Tá? Na pintura, a gente tem o Piero della Francesca, tá? Que desenvolveu a técnica da perspectiva, né? Das três dimensões. A Mona Lisa que vocês viram ali atrás, a gente já tem, né? Um pouquinho dessa perspectiva de mudança, tudo bem? Bom, e o que então explicaria esse entusiasmo pela investigação? O homem ele passa a questionar os preceitos da igreja, tá? Ele passa a questionar essa ideia de que Deus é o centro do universo. Por isso, a igreja vai entrar em declínio e eu vou ter a passagem desse mundo teocêntrico, né, desse Deus no centro do universo, para o mundo antropocêntrico. E aí, gente, novos questionamentos vão surgir, né? Porque o coração bate, porque o imã atrai os metais, para onde a gente vai quando a gente morre, né? E aí que surgem as primeiras investigações sobre o corpo humano, né? Sobre a Terra e assim por diante. Bom, as artes no Renascimento, né, vão trazer uma ruptura, tá, para esse modelo, né, eclesiástico estabelecido na Idade Média. E, gente, aqui se instaura a tentativa de uma cultura, né, de uma educação, né, de uma arte laica, tá? E olha como é importante, porque parece que 500 anos depois a gente está nessa luta ainda, né, por promover uma cultura laica desvinculada da igreja, tá? Então, muitos estudiosos passaram a se interessar pelo mundo antigo, né, as origens, né, greco-romanas, né, a antiguidade clássica, daí o nome Renascimento. Aqui eu trouxe para vocês, né, uma representação da vida terrena. Então imaginem, olha lá, né, aqui você tem uma imagem de uma autópsia, né, do Rembrandt, né, perdoe minha pronúncia péssima, mas imaginem fazer uma autópsia, né, em 1500, né, 1550. Não devia ser uma coisa muito agradável, mas precisava surgir de alguma forma, tá? Esse experimento, né, essa curiosidade sobre o corpo humano. Aqui eu tenho Davi do Michelangelo, né? Então, olha como a arte ela começa a querer explorar, né, e querer se aproximar ao máximo do corpo humano. Então aí a arte buscou, né, representar o homem tal como ele é na realidade, a proporção da figura, né, mantendo
essa relação com a realidade, profundidade e estudo do corpo aí e do caráter humano. Aqui eu tenho as figuras bíblicas, né, ganhando formas humanas, né, os corpos, eles já não escondem a nudez, né, dá uma olhadinha esse aí, o Nascimento do Homem, né, do Michelangelo, e a literatura, que é aí o que nos interessa para a gente, né, falar do Camões, a literatura ela vai se libertar dessa visão religiosa medieval, e as emoções, as expressões humanas ganham destaque, tá? E são retratadas através de uma linguagem, olha o que eu coloquei aí para você, que busca o belo. Isso aqui eu falei numa aulinha, né, de introdução à literatura. Quando você pensa na diferença entre poema e poesia, você vai definir o poema como estrutura do texto, versos, estrofes, e o belo como aquilo que a arte tem de subjetividade, de atrativo, né? Por que ela é tão atraente para determinado leitor, tá? Então, esse belo aí como a subjetividade na literatura, por meio da harmonia, do equilíbrio e assim por diante. Na poesia, tá? Eu vou ter a sofisticação dos aspectos formais. Para essa aulinha, o que você vai guardar, né? O surgimento do soneto. Tá? O soneto vai surgir como medida nova, as rimas vão sofrer uma padronização e eu tenho figuras de linguagens aí extremamente exploradas, como a comparação, a metáfora, né? A antítese e assim por diante. Gente, os grandes nomes da literatura, quando a gente pensa em modelo europeu, tá? William Shakespeare na Inglaterra, tá? Com Romeu e Julieta, o berço, né, do romantismo universal, e o Camões em Portugal. Tudo bem? Bom, a dimensão filosófica dessa literatura renascentista, ela vai oscilar entre as ideias de Platão e as ideias de Heráclito. Eu não vou me aprofundar nisso, tá? Mas o que você vai lembrar de Platão, o amor platônico, o homem aí, né, na caverna, o mundo das sombras, né? Você amar não alguém, mas a imagem que você criou de alguém. O Camões ele vai trazer isso para a obra dele e não, né, dessa forma tão imagética, mas ele vai trazer para nós um neoplatonismo amoroso, né? É um novo amor platônico, que eu acho que se aproxima mais desse amor que às vezes a gente sente na adolescência, né? Ou mesmo na fase adulta, na infância, enfim. E o Heráclito, né, ele vai falar da efemeridade das coisas, né, da efemeridade da vida. Bom, a gente tem ali, ó, eu coloquei para você. Platão ele vai falar desse universo bipartido, tá? A realidade terrena como uma grande ilusão, tá? E o plano transcendental, as ideias perfeitas. Então, o plano das sombras. Tem um desenho na Netflix, gente, que se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre a caverna do Platão, vai assistir, se chama Os Scrooges, tá? É uma família muito louca que vocês vão amar, né, conhecer um pouquinho mais desse mundo das sombras, né, a caverna. Bom, então aí o Platão vai fazer a gente pensar o seguinte, que tudo que se conhece no plano terreno é falso e insatisfatório, tá? Então a gente tem que ficar com essa ideia, né, do plano transcendental, que são as ideias perfeitas. E aí, disso eu tiro algumas conclusões para a gente falar do Camões. Então, olha lá, o amor consumado, ele vale menos que o amor distante e improvado. E aí, né, retoma a nossa ideia da adolescência, né? Quantas vezes a gente não se apaixonou por alguém e aí a concretiza, né, aquele amor e você fala, ai, nossa, era só isso, né? Então, quer dizer, a ideia que você cria é muitas vezes muito mais bonita, muito mais forte do que aquilo que realmente se consuma, né? Depois, a beleza da mulher que se deixa ver é menos interessante que a sensualidade da mulher com quem não se pode encontrar, né? Então aqui, né, ai meu Deus, até cansa, né? É a ideia do mistério, da sensualidade da mulher que não deve se mostrar inteiramente, né? Bom, estamos falando de 1500, vamos respirar e seguir, tudo bem? E depois, as conquistas já realizadas não têm a força dos desejos satisfeitos. Gente, o que move o ser humano são os desejos, tá? E nós somos seres humanos insatisfeitos na nossa essência. Então, às vezes, a gente sonha muito com uma coisa e aí realiza. Passa o tempo, a gente esquece como foi bom aquela conquista e passa a desejar novas coisas. Aqui eu lembro Negrinha, do Monteiro Lobato, tá? Para quem leu, né, esse conto vai ser mais fácil entender. Né? A Negrinha, quando ela ainda tá
na posição de coisa, tá? Ela consegue viver. A partir do momento que ela se torna ser humano, que ela alcança o sonho de brincar com a boneca, né, de ganhar um mínimo sorriso da Dona Inácia, ela não pode viver mais, né? Porque ela não pode viver nessa condição de coisa, né? Os desejos dela já foram sanados, só que a vida dela, né, não é legal, e aí ela acaba, né, morrendo. Perdão o spoiler aí, né, mas quem leu conseguiu me entender. Tudo bem? Bom, e aí o Heráclito, né, como eu falei para vocês sobre a efemeridade, sobre a instabilidade do mundo e das coisas, o Heráclito vai fazer a gente pensar nessa ideia, né, de nunca nos banhamos duas vezes nas águas de um rio, tá? É muito bonita essa metáfora, né? Porque as mudanças, elas acontecem sempre de formas diferentes, né? De maneiras diferentes. Então, a vida é como um rio, né? Um constante transformar-se. Tudo bem? Bom, e aí a gente vai, né, para o que nos interessa, tá? O classicismo em Portugal, gente, ele tem início em 1527, né? Um poeta, Sá de Miranda, que é um grande nome também do classicismo, mas foi ofuscado aí pela luz camoniana, né? Ele chega da Itália, né? Lembra que a gente falou que o Renascimento surge na Itália, e ele vem trazendo a medida nova, né? Então eu sempre gosto de comparar. A Itália seria o que é para nós São Paulo hoje, né? O grande celeiro cultural do Brasil é São Paulo, era a Itália na época. Então, o Sá de Miranda, ele vai estudar na Itália e traz, né, a medida nova, né? Em Portugal estava se escrevendo ainda redondilhos e ele acaba trazendo aí os versos decassílabos. E vai ter seu fim em 1580, né, com a morte do Camões e a União Ibérica. Tranquilinho? E, gente, a obra do Camões se divide em lírica e épica. Nessa aulinha eu vou falar da lírica e depois vou gravar uma aulinha para vocês sobre a épica camoniana para a aula não ficar muito longa. Tudo bem? Então vamos falar do Camões lírico. Para você pensar no Camões lírico, você vai pensar em 3 temáticas, tá? A primeira, olha o que a gente já falou lá do amor platônico, das imagens da sombra, o neoplatonismo amoroso. Então, o Camões, ele vai trazer a ideia para nós do amor platônico, mas de uma forma diferente, tá? É um amor platônico que tem uma possibilidade de acontecer, ou ele já aconteceu, né? Como se fosse uma versão um pouco mais moderna aí do platonismo lá, né, de 1100 das cantigas. Depois, o Desconcerto do Mundo, ou o Mundo às Avessas, tá? Esse, se você quiser anotar aí, é um tema social do Camões, né? O Camões, ele vai dizer que ele está observando a sociedade, e o que ele está vendo? As pessoas que praticam o mal se dando bem, e as pessoas que praticam o bem estão se dando mal. E aí ele fala, bom, se as pessoas que estão praticando o mal estão se dando bem, o que eu vou fazer? Vou praticar o mal? E aí ele pratica o mal, né? E aí ele é castigado. E ele fala que só para ele anda o mundo consertado, tá? E a efemeridade da vida vai casar, né, com o Heráclito ali, vai dizer para nós, a vida é efêmera, passageira. Então, se a vida é efêmera, o que eu tenho que aproveitar? Né? O que eu tenho que aproveitar? A minha vida, porque a minha vida tá passando, tá? Não pensa no Carpe Diem ainda, tá? Apesar de ter uma alusão, né? Eles vão beber no Camões, tá? A gente tá em 1500, o Carpe Diem vai surgir lá em 1700, né? Vai beber nessa efemeridade da vida do Camões, mas aqui você não vai pensar no Carpe Diem ainda. Tranquilinho? Então vamos lá. Pensando em estrutura da poesia. O Camões, ele escreveu tanto na medida velha, que você vai colocar aí como influência medieval, ou seja, versos de 5 sílabas métricas, como na medida, né, na medida velha, redondilho menor, tá? Versos de 5 sílabas métricas, e o redondilho maior, que são versos de 7 sílabas métricas. E também vai escrever na medida nova. Uma dica que eu vou dar para você é a seguinte, tá? Você tá lá analisando poemas do Camões e achou um soneto. Soneto vai ser decassílabo. Não é soneto, vai estar na medida velha. Resta você saber se é redondilho menor ou maior. Bom, mas a gente vai ver uns exemplos aqui. Bom, depois, lembra que eu falei para você que eu tenho lá, né, as rimas? Bom, aqui para quem não lembra, tá? Eu coloquei uma estrutura, né, de como você deve analisar a rima de um poema e é muito tranquilinho, ó. Você vai fazer assim, você vai analisar a última palavrinha de cada verso.
Então, ver rima com doer, sente com descontente. E vai usar a primeira letra do alfabeto maiúscula. Por quê, Vanessa? Porque, gente, é regra, tem coisa que a gente só aceita, tá bom? Então, coloca lá, A, B, B, A. Deu a BBA, tem um nomezinho aqui, ó, interpoladas. Tem 2 nomes, mas eu grifei os nomes que mais aparecem, ok? Se fosse ver com doer aqui e sente com descontente, daria ABB. Você vai colocar paralelas. Se fosse ver com descontente, doer, né, com sente, você vai chamar de alternadas, ok? Então, é assim que você vai fazer a análise da rima, que tem esses 3 tipos, paralelas, interpoladas e alternadas. Anota aí depois para você estudar. A gente analisa só as rimas dos quartetos. Quando você analisa dos tercetos, tá? Do soneto, geralmente elas são interpoladas, né? A ou B, A, B, tá? Fica preocupado aí por enquanto com os quartetos. Bom, gente, vamos analisar alguns poeminhas, né? Pra gente encontrar os temas do Camões. Então, olha lá. Aqui eu tenho um poema e eu gostaria que você conseguisse bater o olho nele e enxergar que não é soneto, tá? Então, olha lá. Eu tenho um mote, que é o tema, que você já viu esse mote lá no Gil Vicente, que é o assunto, e o Camões traz para nós assim: descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura, vai formosa e não segura. E aí, então, você tem uma mulher que se chama Leonor, que está indo descalça para colher verdura. Então, gente, você precisa identificar que isso aqui é uma menina do campo, tá? E aí ele segue. Leva na cabeça o pote, o testo nas mãos de prata, sina de fina escarlata, sainho de chamalote. Olha a descrição da vestimenta dela. Traz a vasquinha de cote, mais branca que a neve pura. Vai formosa e não segura. A vida de toda mulher, né? A gente vai linda e bela, né? E insegura, tudo bem? Descobre a touca, a garganta, cabelos de ouro trançado. Então tá dando para ver o cabelo de ouro. Fina de cor de encarnato, tão linda que o mundo espanta. Chove nela tanta graça que dá graça a formosura. Vai formosa e não segura. Gente, esse é um poeminha que tem tradição medieval. Por quê? Porque primeiro ele tá no redondilho maior, ó. Descalça vai para fom. Leonor pela verdu. Vai formosa e não cego. Depois, se você lembrar da temática lá da cantiga de amor do trovadorismo, isso aqui lembra uma cantiga de amor. É um homem que está observando uma jovem, tá? Que tá lindíssima, caminhando, só que ao invés de ser uma senhora, tá? A Mia Senhor, a mulher inacessível pela sociedade estamental. Aqui eu tenho uma jovem, né? Acessível, uma jovem do campo, que ele sabe o nome, né? E ele tá observando essa mulher, né, de perto. Tudo bem? Então, aqui eu tenho a temática do neoplatonismo amoroso. Ele está observando, tratando ela com toda, né, a singeleza de um vassalo, né, para uma suzerana, mas aqui essa mulher, ela é acessível, ok? Então, o tema, olha lá, neoplatonismo amoroso e são redondilhos maiores, ok? Vamos para o próximo poeminha. Gente, esse poema do Camões é belíssimo, tá? Você tem que bater o olho e reconhecer um soneto, olha lá, 2 quartetos e 2 tercetos, e ele vai dedicar esse poema para o amor da vida dele, a Dinamene. Gente, eu vou contar essa historinha agora, eu poderia contar lá nos Lusíadas, tá? Na nossa próxima aulinha. Mas diz a lenda, eu não gosto de acreditar muito nessa história, né? Que o Camões, quando foi exilado, tá? Por questões políticas, ele conheceu uma jovem chamada Dinamene, uma chinesa, tá? Por quem ele se apaixonou. E em um dos seus passeios, né, de navio, ele sofreu um naufrágio, acho que na volta, né, dele para Portugal. E nesse naufrágio, tá? A Dinamene, ela se afogou. Tá? E diz a lenda que o Camões ele teve que escolher entre salvar os Lusíadas, tá? O livro, e a Dinamene.
Bom, a gente conhece o livro, né? Mas, gente, eu não gosto de acreditar nessa história, né? Eu acho que isso é especulação, né? Para contar, né, histórias aí de grandes escritores, mas enfim. Depois que a Dinamene morre, o Camões ele passa a dedicar muito dos seus poemas a ela. E esse é um dos poemas que eu vou ler com vocês, porque ele é belíssimo, tá? Pensa aí se vocês, sendo a Dinamene, perdoariam o Camões. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viveu cá na terra sempre triste. Se lá, Dinamene, no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. Olha esse paradoxo. O amor é ao mesmo tempo ardente e puro, tá? Olha o neoplatonismo, tá? É um amor que é puro, mas ele já foi ardente e é inacessível porque ela tá morta. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou da mágoa sem remédio de perder-te, Dinamene, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, com cedo de meus olhos te levou. Ai, gente, não é lindo, tá? Belíssimo, tá? Ele tá pedindo pra morrer, ó, se você tá aí falando com esse Deus, né, que te levou, pede pra ele me levar logo, né, porque eu não aguento, não dou conta mais dessa minha vida sem você, tá? Então eu tenho aqui dois temas, o neoplatonismo amoroso e também a efemeridade da vida, porque a vida da Dinamene foi curta, ok? E um soneto, então, automaticamente vai estar na medida nova, tá? Versos decassílabos. Tranquilinho? Próximo. Esse poema é só, né, para quem já fez catecismo. Gente, vocês já fizeram catecismo? E olha que curioso, eu acabei de falar para vocês que o Renascimento foi uma tentativa de instaurar uma cultura laica. E aí eu trago para vocês um poema, né, de uma releitura de um texto bíblico, tá? Esse é um poema, gente, que vai trazer uma historinha, tá? De um homem chamado Labão, tá? O Labão tinha duas filhas, a Raquel e a Lia, e o Jacó, que é o nosso personagem aí, né, do poema narrativo, ele é apaixonado pela Raquel, ele vai fazer um trato com o Labão. Ele vai trabalhar 7 anos. Imagina, vocês seriam capazes? 7 anos de graça para ter a mão da Raquel. Quando chega no dia de pegar a mão da Raquel, o pai fala, no lugar da Raquel, deu a Lia, tá? E o Jacó vai dizer, trabalharia mais 7 anos, se não fora para tão longo amor, tão curta vida, tá? Gente, por que será que o Labão, ao invés da Raquel, deu a Lia, tá? Porque antigamente você tinha que casar a filha mais velha e só depois a filha mais nova, tá? É por isso que o Jacó, ele fica aí sem o seu grande amor, então, ok? Eu não vou ler esse poema com vocês, eu já contei a historinha, né? Então eu tenho aqui um episódio bíblico, né? E os dois temas, efemeridade da vida. Por que efemeridade da vida, tá? Porque, olha lá, começa de servir outros 7 anos, dizendo, mas servira, se não fora para tão longo amor, tão curta vida. E Vanessa, onde está o neoplatonismo? Tá aqui, ó. Olha lá. Os dias na esperança de um só dia passava contentando-se com vê-la. Gente, se ele só se contentava em vê-la, é amor platônico, mas ele tá esperando conseguir essa mulher, alcançar esse amor, tá? Ela é possível. Então, neoplatonismo. Tudo bem? Gente, depois, para terminarmos, tá? Eu tenho aqui um poeminha que o título já traz o tema para nós, né? Ao desconcerto do mundo, tudo bem? Então, esse poema, tá? Está escrito em redondilhos maiores, olha lá. Os bons vi sempre passar. E traz aquela historinha que eu contei para vocês quando eu falei do tema. Olha lá. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos. E para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Tá? Então é o Camões desiludido aí, né, com esse mundo, né, injusto, né, em que as pessoas elas não recebem aquilo que elas realmente merecem. Tudo bem? Gente, esse foi o Camões Lírico. Espero que vocês tenham gostado, tá? Estudem, releiam a aula e façam os exercícios, ok? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.